Bom, pessoal, dando continuidade, vamos lá, vamos fazer uns exercícios aqui. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. É, Só vamos dar uma recapitulada aqui no for, antes de a gente começar desde o exercício. Como é que o for funciona? Tá? Deixa eu colocar aqui. Sintaxe, né? Do for. Você inicializa com for, tá? Define uma variável. Essa variável você pode inicializá-la antes ou não, tá? Isso não é nenhum problema. Declarar e inicializar, né? Então você não tem esse problema. Esse in aqui, ele praticamente é como se fosse uma condicional, tá? E depois você define o objeto de controle, tá? Então vamos lá. Esse objeto de controle aqui, ele pode ser algum método interno ou até mesmo alguma outra variável, tá? Então a gente vai fazer alguns exemplos aqui agora. Vamos lá. Bom, vamos utilizar, por exemplo, eu vou criar um for aqui em que ele vai me repetir uma determinada quantidade de vezes um número, tá? Como eu disse para vocês, o for ele nada mais é do que utilizado como iterador. Então, o loop dele é baseado através de uma interação, diferente do while. O while também pode ser utilizado como um iterador, né? Sim, só que o while precisa de uma condição. O for meio que ele funciona de uma forma diferente. A forma de condicional dele é completamente diferente, entendeu? Então muitas das vezes pode ser simples, mas muitas vezes também pode ser um pouco complexa também. Então, eu vou inicializar que eu vou utilizar a palavra reservada for, né? Vou declarar aqui uma variável chamada x, aqui a condicional in, e vou fazer o seguinte, existe um método interno dentro do for que se chama range, tá? Esse range aqui é praticamente o que eu faço. Eu vou pegar um número e vou somar ele, entendeu? Eu vou criar uma repetição, vou simplesmente somar ele, tá? Então, e esse número vai ser somado uma determinada quantidade de vezes. Então, se eu colocar aqui 4 e mandar imprimir esse valor x, ele vai me imprimir 4 posições, tá? Ou seja, eu criei uma interação e essa interação me gerou, né, com range, ele me gerou 4 interações. O range é muito utilizado quando eu quero criar uma lista, né, ou pelo menos um índice, tá, vazio, entendeu? Quando eu quero simplesmente criar um índice vazio e depois eu posso estar preenchendo esses índices, entendeu? Então, primeiro eu quero criar um índice com determinado valor e depois, através desse valor, eu preencho ele. Que é praticamente o que aconteceu aqui, entendeu? Se eu pegar esse pequeno código aqui e a gente for aqui no XPython, né, onde a gente tem o debug aqui, e abrir aqui o módulo de debug, o que ele vai fazer? Vamos executar. Ó, vamos aqui no for, ele já criou uma lista, beleza? Que o for é uma lista, tá? E assim que eu executar a próxima linha, x vai começar com 0, beleza? E assim que eu executar de novo, quer dizer, ele deu o primeiro loop e o índice dessa lista começa com 0. Agora ele vai fazer a primeira interação. Ele até imprimiu para mim aqui o valor 0. Então ele vai para a segunda interação. Ó, agora o meu índice, né, passou a ser 1, né?
e ele vai imprimir para mim o valor 1. Meu índice vai voltar agora para 2 e ele vai imprimir 2. Meu índice vai ser 3 e ele vai imprimir 3. Se a gente contar, ele criou um índice de 4 posições. Então, praticamente, é assim que o for funciona, tá, pessoal? Então, deixa eu apagar isso aqui, que a gente não vai usar, descartar e vamos deletar isso aqui também. Deixa eu fechar isso aqui. Existe também algumas manipulações que a gente pode fazer, entendeu? Por exemplo, eu vou criar um for, deixa eu documentar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu botar isso aqui dentro de uma... Isso. Só para ele não imprimir pra gente. Tipo, por exemplo, vou criar um for de novo. E vamos supor que eu gostaria de que aquele índice ele terminasse no número 4 e não no número 3, tá? Então seria um índice de 5 posições ao invés de 4. Mas eu queria que ele, na verdade, ele imprimisse o valor 4, entendeu? Ele pode começar com 0, né? Ou eu posso definir também onde ele deseja começar, tá? E eu desejando aonde ele deseja começar, ele vai terminar no valor também que eu quero. Tipo, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, índice range, eu vou colocar aqui, eu quero que ele inicie ao invés da posição 0, eu quero que ele inicie na posição 0 e vai até 4, tá? Então, se eu dar um print X aqui, ele vai me imprimir 1, 2, 3. Ou seja, ele pulou 0, tá? Ele começa em 0, porque o índice ele começa com 0. Só que eu não quis imprimir o 0. Ele imprimiu 1, 2 e 3, tá? Só que eu quero que ele mostre para mim o 4. Como é que eu faço? Então, aqui eu consigo colocar algumas operações, né? Então, essa operação aqui, dentro desse for, dentro desse range, o que ele vai fazer? Eu quero que meu índice começa na posição 1 e quando ele chegar na 4ª posição, eu quero que ela some mais uma. Então, fazendo isso, olha só, olha que legal. 1, 2, 3, 4. Então, quando ele chegou na 4ª posição, ele me criou mais uma, entendeu? Ah, Wallace, eu poderia ter colocado aqui o 5 direto? Poderia. Mas vai chegar algum determinado momento em que você vai ter que precisar fazer alguma operação aqui, entendeu? Dentro do range, tá? Ou qualquer outra manipulação aqui do for. E vou ver se tem algum exercício aqui com isso aqui. Mas isso aqui é bem útil, tá? Quando a gente está criando esses índices aqui, e aí a gente precisa ter um índice mais preciso, né? Esse aqui na verdade não seria o índice, tipo, por exemplo, se eu outro exemplo que a gente pode fazer também, de um outro exemplo de instrução dentro do for, é que dentro do range vocês viram que eu consigo inicializar aonde eu quero inicializar meu índice, quer dizer, onde que ele vai ser mostrado, porque na verdade o índice vai começar com 0. Eu consigo também criar alguma operação com índice e eu consigo também fazer uma outra operação. Tipo, por exemplo, eu quero que meu índice, eu quero imprimir somente valores pares no meu índice, tá? De um determinado valor. Então, eu quero que meu índice comece em 0. Dentro esse meu índice vai até 10, tá? E ele vai pular de 2 em 2 casas.
Então, se eu mandar imprimir aqui, ó, tá vendo? Ele começou com 0 e foi 2, 4, 6, 8. Como aqui praticamente ele funciona calculando sempre uma casa a menos, né? Aquilo que eu digo é como aqui, ó. Eu imprimi um range de 4, mas como a posição inicializa com 0 e eu tô pulando aqui 2 casas por vez, então é como se essa última instrução aqui ele fosse dividido, tá, pessoal? É como se aqui houvesse uma divisão em cima de cada repetição. Ele faz o seguinte, é como se fosse na primeiro pulo que ele desce, tipo 0 dividido por 2 é 0. 0 dividido por 2 dividido por 1 é 2. 2 dividido por 2 e assim vai, entendeu? Ele vai minto, não é dividindo, é multiplicando, tá? Ele vai multiplicando. Mas aqui também tem como criar também uma instrução também para ele fazer isso. Se eu quiser que mostre o número 10, aqui eu também posso estar colocando também essa operação. Aí se eu rodar de novo, é como se eu estivesse gerando um índice diferente. Então se eu colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Aqui até aqui eu tenho 5 índices, que praticamente como se fosse 10 dividido por 2. E ele iria me mostrar como se fosse como se fosse uma divisão de mínimo múltiplo comum, né? Mais ou menos assim, desse tipo, entendeu? E se eu quisesse mostrar o valor 10, eu teria que adicionar um outro índice aqui. Isso funciona também para o ímpar também, tá, pessoal? Tipo, por exemplo, se eu quero começar em 0, mostrar 33, por exemplo, e quero dividir por 3, olha lá, ele começa no 0, 33, 6, 9, 12, 15. Se bem que 12 não é um número ímpar, né? E nem o 6. Mas é como se fossem os múltiplos de 3, né? Então ele consegue mostrar para a gente aqui também. Então praticamente o que eu teria que falar do for, um pequeno exemplo do for, praticamente era isso. Vamos fazer um exemplo, acho que a gente até chegou a fazer isso lá em cima, mas vamos fazer de uma forma diferente, que vou até copiar aqui o exercício, que é praticamente criar um programa que calcule a média do aluno, né, e verifica se ele foi aprovado ou não. Aqui acima, a gente fez com que o usuário digitasse 4 vezes, se eu não me engano, né? Aqui, o usuário digitou, a gente criou 4 variáveis, né? E essas 4 variáveis pegar, receber essas informações e depois a gente fazia essa operação aqui e depois colocava uma condição para verificando se aquele valor, né, daquela operação fosse acima de 7, o resultado dela fosse acima de 7, o aluno seria aprovado ou não. Então, vamos criar, já que a gente está falando de coleções, então vamos fazer diferente. Eu vou criar aqui uma coleção que ela vai receber notas, só que ela vai receber uma coleção vazia, ou seja, não vou inicializar ela é um valor em branco. E eu vou receber aqui, vou declarar com outra variável, média, que vai receber 0. Eu vou fazer com que meu for, né? Eu vou criar um for aqui agora. Esse for, ele vai ficar num loop em que ele vai perguntar ao usuário 4 informações, 4 notas, na verdade, e assim que eu tiver o resultado dessas 4 notas, ele vai, ou melhor, na verdade, ele vai a cada loop, né, a cada interação do loop, ele vai perguntar para o usuário sobre uma nota e vai fazer meio que uma soma
tá? Dessa nota e vai adicionar ela dentro dessa lista. Assim que eu fizer o código, a gente vai voltar de novo lá no debug para vocês entenderem melhor. Então, vou colocar aqui um for, vou criar uma outra variável chamada nota e uma conditional range, né, que ele vai ficar num loop para mim aí até 4 vezes, já que ele está pedindo 4 notas, então ele vai começar com 4. Ah, Wallace, mas o 4 não vai até 3? Sim, vai até 3, só que ele é um índice. Eu estou criando um range ali que ele vai criar um índice, e como a minha lista, o índice dela começa em 0, então isso aqui para mim cabe perfeitamente bem. Então, eu vou criar aqui uma outra variável chamada valor nota. Eu vou, dentro dessa variável, eu vou colocar uma instrução de append. A gente viu que o append ele serve para adicionar um valor dentro de uma lista. Não sei se a gente viu isso. A gente viu? A gente viu, na verdade, tá? Na verdade, eu não vou criar uma variável, né? Na verdade, eu vou utilizar a variável append, que ela é uma lista, e vou estar adicionando as coisas dentro dela. A nota, ela vai ser um float. E aí a gente temos um pequeno probleminha. Eu vou pedir para o usuário digitar uma nota. E aí, como é que o negócio aqui agora vai funcionar? Deixa eu botar aqui. Vou botar uma barra aí. Isso. Digite a nota. Mas como é que eu poderia fazer para colocar aqui, digite a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta nota? Como é que eu poderia fazer isso? Como vocês perceberam, toda vez quando eu imprimir aqui, eu imprimi o valor de x, né? E o valor de x, ele imprimiu como se fosse uma interação. O que ele é uma interação? Então, toda vez que eu mandava imprimir, eu declarei essa variável aqui e mandava imprimir ela me mostrava esses valores, 1, 2, 3, 4, que era através dessa interação. Então, eu posso fazer o seguinte, posso estar pegando aqui e fazer isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui de novo. Nota mais 1. Eu poderia estar fazendo isso aqui. Isso aqui, pessoal, como eu expliquei para vocês anteriormente, eu estou fazendo uma concatenização, tá? Só que isso daqui vai me dar um valor inteiro. Tipo, se eu executar isso aqui agora, vai me dar um valor inteiro. Porque nota é um valor inteiro e mais 1, ele está somando nota mais 1. Por que ele está somando nota mais 1? Porque o meu índice começa com 0. Então, se eu estou imprimindo 4, é igual eu mostrei para vocês aqui em cima. Se eu imprimir aqui o 4, quer ver? Deixa eu limpar isso aqui. Output. E vou... Deixa eu colocar aqui um comentário, na verdade, nesses 3 aqui. Tá. Ficou um negócio meio bagunçado, pessoal, mas só para vocês entenderem. Tá? Se eu mandar imprimir isso aqui de cima, tá? Ele imprimiu um monte de coisa aqui, não tem problema não. Tá vendo? O índice vai começar com 0. Então, se eu colocar aqui, eu posso até fazer isso aqui, ó, x mais 1. Olha lá. Ele, ao invés de começar com 0, ele começou com 1. Então, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Eu peguei nota e estou colocando mais 1. Então, toda vez quando ele fizer a interação disso aqui, ele mostrar essa mensagem para o usuário, ele vai fazer
uma interação. Eu posso até, para ficar mais legal, eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, vai ficar bem bacana. Só que isso aqui é um número inteiro. E quando a gente utiliza mais em operações do string, ele dá erro. Eu só posso fazer concatenação se eu tiver string. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter isso depois por uma string. Então depois que ele realizar essa operação aqui entre parênteses, né, aquela questão de procedência, ele vai me dar o resultado. Aquele resultado vai ser convertido para uma string. Então, até aí beleza, né? Então tá. Então, aí depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha média, tá? Que vai ser a variável que vai estar armazenando essa informação. E vou fazer o seguinte, média, que vai ser mais valor notas, né? Que vai receber nota. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a minha média, tá? Que minha média vai ser 0. Vai pegar o valor da nota, vai somar com ela mesmo, tá? E vai atribuir esse valor, né, naquela posição, tá? Se a minha posição for 0, vai atribuir esse valor da nota dentro desse índice. Então, isso que ele vai estar fazendo. Como eu te disse a vocês, quando eu terminar aqui, eu vou levar lá para o modo debug, que isso aqui vai ficar melhor de se entender. E uma outra coisa, pessoal, para uma boa prática, até mesmo um clean code, né? Em outras linguagens, isso é um pouco mais definido do que em Python também. Tem como, tá? A gente fazer isso aqui, ó, para reduzir essa expressão aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. Como a minha variável, ela tá sendo, como essa variável média, ela está sendo repetida duas vezes, né? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá? Quando essa variável aqui eu estou repetindo ela duas vezes, eu não preciso ficar, né? Como eu vou precisar dela duas vezes, eu não preciso ficar repetindo ela. Então basta eu declará-la uma vez, colocar utilizada uma vez e fazer simplesmente essa operaçãozinha aqui, mais ou menos, ou dividido, multiplicada, entendeu? Aquele que o compilador vai entender. E aí, depois que eu fizer toda essa interação, eu vou pegar a minha média, né? E vou colocar a média dividido por 4. Tá? Ah, Wallace, você falou que poderia fazer isso. Posso fazer isso aqui, ó. Não tem nenhum problema. Né? Mas aqui eu vou deixar desse outro modo aqui também, para você ver que também que a gente pode deixar também dessa forma também, tá? E aí, por último, eu vou perguntar se o aluno foi aprovado ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um if média maior ou igual a 7. Vamos colocar um print, né? Que esse print vai falar para o aluno que ele foi aprovado. E sua média foi, né? A gente vai fazer aquela formatação saída de dados. E aqui vamos colocar um else para caso o aluno foi reprovado. Opa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos executar aqui para ver se vai funcionar direitinho. Então, vamos lá. Opa! Digite a primeira nota. Vamos botar que a primeira nota dele foi 6. Segunda nota, 8. Terceira nota, 7. E a quarta nota, vamos botar que foi um 6 de novo. O resultado dele foi reprovado, que a média dele foi 6,75. Deixa eu só dar um espaçozinho aqui, que ficou juntinho. Então, deixa eu rodar de novo. Agora sim.
E vocês percebem bem que, tá vendo? Ele começou o índice com 1, ao invés de começar com 0. Eu fiz aqui, é como se toda vez que ele começasse com, como ele apareceu o índice 0, então eu somei, né, o valor daquele índice que a nota ia receber e somei com mais 1. Eu poderia ter feito essa operação aqui dentro? Poderia, mas é uma outra forma aí de vocês aprenderem também. Então vamos lá, vou colocar aqui 8, 7, 7 e 8. Ele foi aprovado, a média dele foi 7,5. Como eu tinha prometido para vocês, vamos levar isso aqui lá para o nosso debug, para vocês entenderem melhor como é que isso vai funcionar. Então vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Então beleza, vamos iniciar essa bagaça aqui. Bom, definei, vamos lá. Vamos começar definindo e inicializando o valor notas, né, que é uma lista vazia. Beleza, inicializou aqui. Vamos também inicializar média, que foi inicializada com 0, né? Beleza, recebeu aqui também. E vamos lá, agora ele vai entrar no loop. Enquanto nota, né, vai receber essa interação aqui de 4 vezes, ele vai fazer ele vai pedir ao usuário digitar uma nota. Então vamos lá. Tá vendo que nota recebeu 0, né? Que ele está na posição 0. A partir do momento que eu executar isso aqui, e quando eu zerar isso aqui, nota vai receber 1, tá? Vamos lá. Ó, vai pedir a nota. Eu vou digitar aqui 9, vou dar Enter. Ele vai pegar a média, tá? E vai fazer aquela soma. Média vai somar com o valor de notas. E aquele valor de notas, né, que ele só vai pegar praticamente o valor, ele vai atribuir ao índice, né, da nota. Que esse índice aqui, o índice 0, vai ser armazenado dentro da nossa lista. Então, se a gente vem aqui, ó, eu coloquei 9, tá vendo? A média ficou valendo 9. Mas no meu índice, deixa eu achar ele aqui. Cadê ele? Eu acho que eu não criei nenhuma variável para mostrar o valor notas. Deveria ter criado. Poderia ser legal ver ela entrando. Tá, vamos voltar aqui então. Então, nossa nota ainda continua com 1, mas ela está no índice 0 praticamente. Agora, quando eu rodar de novo, ele vai ser somado com mais 1. E a média vai ser limpa, tá? Então, vamos lá. Ó, zerei. Então, nota ficou para o índice 1. Ele vai pedir a nota 2. Vou botar que a nota 2 agora é 10. Dei Enter. O que ele fez? Ele pegou a nota do segundo índice e somou com o primeiro. É praticamente isso que ele fez. E depois ele armazenou essa informação lá dentro de novo. E aí vamos para a terceira interação. Vamos botar aqui 4. Ele vai pegar esse valor de novo, vai somar com o valor que estava lá no índice. Foi 23. E agora vamos para o nosso último índice, que ele vai pedir de novo. Vou botar aqui 5. E agora ele vai comparar. Opa! Mas fala assim, a nota aqui está valendo 3. Sim, ela está valendo 3 porque ela é menor. Entendeu? Você já viu que o índice aqui começa em 0. Então, se a gente contar 0, 1, 2, 3, ele termina realmente em 3. O 0 aqui, não sei se vocês já repararam, no começo ele estava em 0. Então, ele 0, 1, 2, 3. Aqui aparece 4, porque a gente está somando mais 1, conforme mostrei nos exemplos. Então, ele saiu já do for, né? Ele já terminou de fazer esse loop de repetição aqui. Agora, ele vai calcular a média, ou seja, ele vai pegar o valor que estava armazenado na variável média e vai simplesmente dividir por 4. Ele vai me dar o valor. Então, a média agora ficou valendo 7, tá? E ele vai entrar no if. 7 é maior ou igual a 7?
ele entrou, como é uma condição verdadeira, ele vai imprimir que o aluno foi aprovado. Então, pessoal, praticamente um vídeo, né, mostrando aí sobre listas e interações, praticamente é isso, tá? E na próxima aula, talvez eu dê algum outro exercício aí de lista para a gente poder dar uma fixada melhor então. Então, até uma próxima aula. Um abraço.